Fala rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal, sempre um motivo de alegria estar compartilhando algo com vocês aqui. Você que está chegando pela primeira vez, eu te convido a fazer a sua inscrição, é muito importante para o crescimento desse canal que ainda está no início. Também te convido a ativar as notificações para que você venha a ser alertado pelo YouTube a cada vídeo que você publicar nessa plataforma. Seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade, avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar para geral. E nesse momento eu vou estar comentando sobre esse aniversário de São Januário, 94 anos de existência, né? Um estádio que tem uma grande importância assim, no coração de todos os vascaínos em si. Tem a sua importância, né, na cidade do Rio de Janeiro. E um estádio que pulsa até hoje. Um estádio que mesmo com as portas fechadas, né, em relação à presença de torcedores, né, por causa do Covid, tudo que está acontecendo no mundo, um estádio que até hoje pulsa essa emoção, né, e essa paixão em torno do futebol, em torno do Vasco da Gama. Um estádio que, em todo o seu processo de construção, teve a sua luta, né, a garra, né, de torcedores, ajudando na construção em si. Toda a importância ali também na fase inicial, né, na luta contra os negros, né. Então, um estádio ali que bem digamos que na profissionalização do futebol, né, ali beirando a década de 30, um estádio que foi determinante, fundamental, né, ali em todo esse processo de, digamos que, de se acostumar assim com o novo esporte, com o futebol em si sendo espalhado não só pela cidade do Rio de Janeiro, mas pelo país em si. E um estádio que é construído ali em 1927, que até hoje está aí a existência, né? Digo em relação a a existência, porque a gente também pode contemplar tantos estádios hoje em dia que estão abandonados, estádios que, ou até mesmo estádios que não existem mais por falta de cuidado assim, de funcionários ou até mesmo de chefes de Estado. E o Vasco, com toda a sua luta, né, atualmente, salários atrasados, todas essas coisas que acontecem em diversos clubes, essa que é a verdade, mesmo com todas essas coisas contras, o Vasco tem ali seu estádio, tem a sua casa, tem funcionários apaixonados pelo clube que dão a vida por aquilo ali, pela existência daquilo ali, pela manutenção de cada, digamos que, departamento em si do local. E o Vasco tem a sua casa. E um estádio que, digamos que, ao decorrer dos anos, né, viveu as suas glórias, né, ali no Expresso da Vitória, liberando, digamos que a década de 40, né. O Vasco manda boa parte dos jogos ali, né. Ali já tem a torcida apaixonada, ali tem a rivalidade com os clubes cariocas. Digamos, e lembrando que na época o Carioca em si, o Campeonato Carioca era, digamos que, o mais disputado, onde tinha a maior rivalidade em si entre os clubes. As competições que hoje em dia têm mais importância, como Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, digamos que na época não tinha tanto essa importância igual tem hoje em dia. Carioca hoje em dia é meio que tem a sua emoção assim quando chega na fase decisiva, né? Ou quando tem os clássicos, né? Aquela rivalidade. Mas na fase inicial, nos primeiros jogos, não tem, digamos que, todo aquele glamour, né? Toda aquela audiência, né? Na época era diferente, né? Os clubes pequenos tinha essa, digamos que, essa estrutura, né? O time pequeno conseguia fazer um jogo complicado, né? Contra um time grande, né? Tinha toda essa rivalidade, toda essa paixão envolvida, essa emoção nos jogos, né? Só a base de pesquisas assim você pode observar, né? Pode imaginar assim, pode juntar algumas histórias assim e ver como imaginar também, né? Como que era antigamente as coisas. E o Vasco tem a sua casa, tem o seu lar, essa casa que ao decorrer dos anos vive momentos de glória, vive momentos ruins também, com rebaixamentos do Vasco, né? Mas também é um lugar que a torcida se sente em casa, a torcida se sente em paz. Posso relembrar aqui que é nesse estádio que o Romário Romário chega a fazer o gol milésimo, né, da sua carreira, né? Ali naquela cobrança de pênalti, naquele jogo contra o Sport.
Me lembro que na época o Romário demorou alguns jogos para fazer esse milésimo gol, né? Teve a oportunidade de fazer esse gol 1000 na sua carreira ali no Maracanã, né? E acaba que o gol milésimo é ali em São Januário. E ele com a camisa do Vasco em si. E uma marca tão importante, né? Tão legal assim na carreira desse grande atacante, desse grande jogador, esse ídolo nacional, né? Tem o seu milésimo gol marcado ali em São Januário. E ainda com a camisa do Vasco. E isso é só digamos que, uma pequena história assim, né, do que o torcedor contemplou assim em São Januário, né? Nos últimos anos, né? Vamos pegar assim dos anos 2000 para cá. Tem também, pegando um pouco mais, digamos que, anos mais, digamos, ali depois de 2010 em si, um pouco mais próximo assim de 2021, ano a qual estamos, tem também aquele ano de 2011 do Vasco, aquele time ali que chega ali na fase decisiva da Sul-Americana, né? Acaba sendo derrotado pelo Universidade de Chile, né? Universidade de Chile na época que tinha um timaço, né? Com o Montijo. Ali já seria um time que incomodaria não só o Vasco, mas também o Flamengo e outros clubes, né? O Vasco tem a oportunidade de jogar em São Januário, né? O primeiro jogo, né? Ali na fase decisiva, né? A torcida tem essa oportunidade de contemplar esse duelo, né? O Vasco acaba sendo derrotado no segundo jogo, acaba sendo eliminado, né? E nesse ano é o ano em si que o Vasco conquista a Copa do Brasil, né? E o primeiro jogo ali é em São Januário. O Vasco ganha por 1-0 ali na sua casa, no seu território, né? E ali começa todo o processo ali, na verdade, o primeiro jogo da conquista do título. O Vasco vai para o segundo jogo em Curitiba, né? Um pouco mais confortável e acaba também vencendo, né? O Vasco vence por 3-2 e é campeão da Copa do Brasil, né? Então, aquele ano de 2011 ali, com aquele time do Vasco já envolvente, um time competitivo, mas também com boas peças no elenco, acaba dando certo, acaba funcionando. E boa parte dos jogos ali em São Januário, né? A torcida tem essa alegria, né? Essa pulsação e emoção. Aqueles jogos que boa parte da torcida sai satisfeita porque o time ganhou bem, porque o time amassou o adversário ou porque o time entregou tudo de si. E ali também tem esse ano de 2011, tem 2012, né? O Vasco faz aquela boa campanha na Libertadores, né? O Vasco tem o primeiro jogo contra o Corinthians na Libertadores, né? Um jogo que termina 0-0, né? Um jogo bem pesado, bem brigado, né? Eu lembro de um pouco dessa noite, um temporal que estava caindo no Rio de Janeiro. Mesmo assim a torcida compareceu, mesmo assim a torcida fez a sua parte, fez a sua festa. E acaba que o jogo termina 0-0. O Vasco tem um jogo da volta em São Paulo, né? E acaba derrotado por 1-0, né? O gol do Paulinho de cabeça, né? Mas tem aquela cena que marca todo o vascaíno, né? Que é aquela bola do Diego Souza, né? Que ele passa pelo meio de campo, né? Sai frente ao Cássio ali, em fração de segundos, ele bate, o Cássio defende, né? Ninguém pode imaginar como seria se o Vasco fizesse 1-0 no placar naquela ocasião, ou se o jogo terminasse 0-0, já que o Paulinho fez o gol nos acréscimos, o jogo fosse para os pênaltis, o Vasco passasse nos pênaltis. O que seria se o Vasco passasse pelo Corinthians ali? Possivelmente o Vasco seria um forte candidato ao título da Libertadores naquela ocasião, né? Acaba que o Vasco é eliminado, né? Mas mesmo assim o torcedor pode contemplar boas partidas, bons jogos do Vasco também naquele ano, em 2012, né? O ano que tem o Dedé gigantesco na zaga, tem o Fagner na lateral, tem o Bernardo entrando no segundo tempo, o Juninho no meio de campo, o Diego Souza marcando golaços, o Alexandre no ataque. Então um time bem montado e bem ajustado, bem organizado e competitivo, né? Que fez grandes jogos, né? Que deu trabalho para os adversários, né? E o torcedor em si tem essa oportunidade de poder ver esse time. É verdade que em anos seguintes, né, o Vasco acaba contemplando rebaixamento, né, momentos tristes que o torcedor está na arquibancada, né, e para esse ano o São Januário tem a sua importância. São Januário tem a sua importância de ajudar o Vasco nesse processo de reconstrução, né. O Vasco que mais uma vez vai jogar a Série B, né, Vasco atualmente eliminado no Carioca, vai ter mais tempo para preparação até a estreia na Série B e vai mandar boa parte dos seus jogos em São Januário. É verdade que sem torcida, né, sem a presença dos torcedores para abraçar o time, para apoiar, né, um grito de incentivo para um atleta, para um jogador em si, tem a sua importância, né, na verdade é essencial, né. E
Não sabemos até quando vai ficar toda essa questão de Covid, de corona. Até então, sem torcida e tudo mais, mas o Vasco vai ter essa oportunidade de se reconstruir, né, jogando na sua casa, no seu estádio, no seu lar, aonde ele pode ser considerado assim, onde o vascaíno pode dizer meu estádio, né, minha casa. E o Vasco vai ter esse privilégio em si. É verdade que vai ter jogos fora de São Januário, mas a maioria dos jogos na sua casa, no seu lar. E esse fator campo tem toda a sua importância, né? Você, quando tem um estádio, digamos que histórico, que com anos de existência, né, tem aquele estigma, né, de digamos que ter aquela pulsação, né, do estádio, né, aquele calor do ambiente em si, né, por ser a sua casa, o seu território, aonde você manda, né. E o São Januário, para essa temporada, tem essa importância para o Vasco, né, em todo esse processo de reconstrução do Vasco, de todo esse recomeço, mais uma temporada de recomeço para o Vasco, que o Vasco tem que voltar à elite do futebol, onde ele deve estar, né, e não deve sair, né. Então, para essa temporada, São Januário tem essa importância para o Vasco em si, né? Esse processo de, digamos que, reconstrução, né? Recomeço para o Vasco em si. E aqui na descrição do vídeo eu vou estar deixando o link de uma entrevista que eu fiz com um jogador do Vasco, com o Andrei, alguns anos atrás, né? Que ele conta momentos, né, que ele viveu no Vasco, momentos da sua carreira em si. Um jogador que está há anos no Vasco, e cria do Vasco também, na verdade, né? Cria da categoria de base. E eu vou estar deixando aqui essa entrevista aqui na descrição do vídeo. Então, você que assistiu esse vídeo até o final, deixa a curtida aí para fortalecer. Deixa um comentário aqui, o que você acha de São Januário, você como vascaíno. Se você tem esse amor por essa casa, por esse estádio. Também dá uma olhada no link que eu vou deixar aqui com a entrevista que eu fiz com o Andrei, alguns anos atrás, mas uma entrevista que reflete em si nos dias atuais, reflete a paixão de um jogador pelo clube, pela camisa em si. Valeu, rapaziada. Tamo junto.